É um método de alimentação. Às vezes as pessoas acham que é comer com as mãos, mas não é só sobre isso. Envolve textura, por exemplo, para uma criança que está começando a comer e não tem nenhum dente, porque não são todos os bebês que aos 6 meses têm dente. Então a gente precisa fazer o alimento numa textura correta e num corte correto para evitar que haja o engasgo. É importante falar também que engasgo independe de ser em pedaços, de ser comida amassada, de ser comida líquida, água. O engasgo pode acontecer de qualquer forma. Não existe uma probabilidade maior de engasgo por ser feito BLW. Então, geralmente, o corte é feito do tamanho do nosso dedo indicador, que dá por volta, acho que 7 centímetros, mais ou menos. E a textura, quando a gente vai cozinhar, por exemplo, um alimento duro, a cenoura. A gente cozinha em vapor, na água mesmo. A hora que a gente aperta com esses 2 dedos, se esse alimento esmagou, a gengiva do bebê também consegue esmagar. Então, essa é a forma correta de oferecer. Mas existem alimentos, por exemplo, o brócolis, que é uma arvorezinha. Então, você entrega essa arvorezinha para a criança e ela tem a princípio, quando os bebês começam a se alimentar, chama... Esqueci, Fina. A questão da coordenação motora fina. Coordenação motora fina. Esqueci o nome. Aí ele vai... Palmada... Não é palmada, misericórdia, não. Eu esqueci. Tem um nome. Por exemplo, de pegar essa garrafa assim, ó. Mão, palmada, bruta, pegada. Tem um nome essa pegada. Depois, por aí. Quando vocês estiverem falando, eu dou uma pesquisada para falar corretamente. Eles começam pegando os alimentos assim. E conforme vai passando o tempo, eles vão desenvolvendo também o motor, até que eles começam a fazer o movimento de pinça, que é assim. E quando inicia a fazer assim, a gente pode começar a diminuir o tamanho dos alimentos. Então, de um alimento que era deste tamanho, a gente já pode ir cortando em quadradinho para que a criança comece a pegar desta forma. Algumas crianças, que não foi o caso do Valentim, mas tem crianças que já conseguem, com 7, 8 meses, comer com garfo. Eles, de observar os adultos, já conseguem espetar e levar à boca. O Valentim, né, ele comeu com a mão até 1 ano e 2 meses, acredito. Ele não se interessava muito pelos talheres. Mas, assim, ele comeu... em todos os lugares que a gente ia. Sim. Até a hora que você falou de restaurante, gente, como olhavam ele comendo. Assim, porque o alimento, por exemplo, macarrão, arroz e feijão, Sim. Então, com a mãozinha também. Também. Também vai para todos os tipos de alimento. O macarrão, eu geralmente fazia parafuso, que daí é dá pra mais pegar. aquele pene, né, que tem o furinho no meio. Espaguete eu achava muito grande, então deixava ele meio perdido. Então, geralmente, o parafuso e o pene. Arroz, ele não se interessava muito no começo. Então, eu fazia bolinho. E misturava, por exemplo, ovo... como fala, espinafre, e fazia um bolinho, Pra punha na ajudar. frigideira para que ele conseguisse pegar na mão. Feijão também era difícil por ser líquido. Eu fazia hambúrguer de feijão, eu fazia hambúrguer de lentilha, hambúrguer de grão de bico, até ele fazer 1 ano, que foi o período que eu não colocava sal, usava outros temperos, mas não colocava sal na comida. Eu fazia tudo em formato de hambúrguer, que era uma forma dele conseguir pegar com a mãozinha. Porque eu não conseguia dar nada pra ele na colher. Eu chegava com a colher na frente dele, ele não abria a boca. E dava a colher na mão dele, ele não tinha interesse nenhum, ele fazia tudo menos comer. E aí eu percebi que o negócio dele era ele comer sozinho,
com a mãozinha. E assim fomos indo. Então, eu fui estudando muito essa questão de corte, entender uma coisa que é importante, que eu lembro no início, até a pediatra dele me falou. Tudo que ele for comer, se você for oferecer com a colher, deixa ele sentir com a mão. É verdade. Porque como que fala? Os receptores que a gente tem na língua são os mesmos que a gente tem na mão. Então, a gente conhecendo tato, né? com o tato, é mais fácil deles aceitarem dentro da boca. Então, ela falou, mesmo que ele não leve na boca, pode deixar ele brincar. Deixa ele brincar com a comida. E aí, no primeiro dia, eu tentei dar uma colher e deixar ele brincar com o alimento. E eu percebi que era muito mais... partia dele isso de ter o contato com a comida, e não foi uma coisa de imediato, ele demorou até ele começar a levar na boca, demorou até ele começar a mastigar, até ele começar a engolir o alimento. Ele começou a comer de verdade e ele tinha uns 10 meses. Mas essa preparação dele ter o contato com o alimento ajudou muito lá na frente para ele conseguir aceitar. Então, uma das coisas importantes do BLW é ter esse contato com a mão para que fique mais certo, para que eles aceitem melhor na hora de ingerir o alimento, de colocar na boca.